Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, aqui estamos mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nós estamos estudando o capítulo 24, que tem por título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Este é um ensinamento muito importante, pois os ensinamentos do Cristo são esta luz que iluminam as nossas vidas. E na medida em que nós vamos tendo contato com essa luz, tendo contato com este processo de iluminação, nós vamos acendendo a luz e os primeiros beneficiados deste contato com a literatura espírita, com a leitura do Evangelho, com a literatura que nós temos ao nosso alcance, somos nós mesmos, a fim de que possamos apreender e assumir esses ensinamentos para que eles possam efetivamente fazer a nossa transformação moral. E a partir daí, sairmos e divulgarmos a doutrina espírita. A doutrina espírita não é divulgada apenas através da tribuna espírita. Pelo contrário, ela é divulgada através de nossas atitudes diárias. No nosso dia a dia, estamos divulgando a doutrina espírita, pois nos apresentamos como espíritas, como cristãos. Então é preciso que nós coloquemos em prática esses ensinamentos para que possamos efetivamente pregar a doutrina do Cristo aonde quer que estejamos. Que possamos ser um dia, como Paulo afirma, cartas vivas do Evangelho, a fim de que possamos revelar aos outros, ou como cartas que possam ser lidos em nossas atitudes, no nosso comportamento, os textos que estão inseridos no Evangelho, porque eles já entraram em nós e saem através das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos comportamentos. E é por isso que é importante que nós primeiros sejamos beneficiados pelo estudo da doutrina espírita. Este é o nosso ensinamento, que está lá no capítulo 6 do Evangelho. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. É preciso que nós aprendamos a amar. E como nos diz Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, logo no prefácio, quando um discípulo sai em busca de alguém que pudesse dizer todo o conhecimento contido nas Escrituras, enquanto ele fazia uma posição de 4, uma posição de equilíbrio do yoga. E ele perguntava a um, ao outro, e muitos mestres foram dizendo, não, é muita coisa, você não pode aprender enquanto está nessa posição. E então, ele encontrou um mestre que disse para ele, faça-se, ponha-se na posição. E tão logo ele se colocou na posição, o mestre respondeu para ele, ama. E ele ficou esperando o restante, porque todos os outros haviam dito que há muita coisa para ser aprendida, para ser entendida. Ele disse, mas é só isso? Ele disse, você perguntou o que precisa para você ser feliz, para você conhecer a vida. Ama. Mas todos disseram que tem muita coisa para a gente estudar, para a gente aprender. Todo o restante que está escrito é para você aprender a fazer isso. Então, quando o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do nosso Evangelho, diz, amai-vos e instruí-vos, é que nós precisamos compreender as nossas dificuldades para que possamos olhar o outro com indulgência, olhar o outro com benevolência, para que possamos efetivamente compreender que no outro nós estamos encontrando a divindade. E nesse processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, nós vamos tecendo este comportamento e vamos acendendo a luz em nós e levando a luz para todos aqueles
que compartilharem conosco da nossa existência. Mas os itens que temos para a reflexão são aqueles que Kardec intitulou: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E esse texto está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 10 a 12. Estando Jesus à mesa na casa deste homem, Mateus, vieram a ir ter muitos publicanos, gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e os discípulos. O que fez com que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo ouvidos, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então, quando nós fazemos algumas advertências como os fariseus, apontando este ou aquele irmão, na realidade, todos nós estamos precisando deste médico abençoado, que é Jesus, que veio trazer para nós, a saúde que está contida no Evangelho. Mas Kardec vai comentar acerca, neste item, acerca da mediunidade. Porque muitos de nós começamos a pensar assim: somente aqueles que são de elevada condição moral deveriam ter a mediunidade. E aí nós vamos lá em Emmanuel, no livro Consolador, na questão 382, que perguntaram a Emmanuel fizeram a Emmanuel a seguinte questão: qual é a verdadeira definição de mediunidade? A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A mediunidade, portanto, faz a vez da candeia que acende a luz e que ilumina todo o ambiente. Então, portanto, os médiuns não são espíritos puros, não são seres privilegiados. Pelo contrário, são seres que se comprometeram na espiritualidade em, ao reencarnarem, terem a missão, a tarefa da mediunidade. Eu usei a expressão missão porque ela deve ser tratada com todo carinho e com todo respeito, para que nós possamos tirar o proveito e levar este proveito para todos aqueles que estiverem em contato conosco. Então não é apenas aqueles que já têm as conquistas espirituais que vão ter o fenômeno mediúnico. Porque como seria essa luz que desceria sobre a carne, é a luz que desce para efetivamente ajudar com que nós possamos nos melhorarmos, que nós possamos crescer na direção do Cristo. Então muitos médiuns ainda vão cometer equívocos, muitos médiuns vão fazer coisas erradas, muitos médiuns ainda vão precisar se auto-evangelizar. Porque também nessas perguntas que Emmanuel responde acerca da mediunidade no livro Consolador, ele vai dizer que a maior responsabilidade, a maior tarefa do médium é evangelizar-se a si mesmo. Ou seja, é trazer o Evangelho para dentro de nós, para nos tornarmos, como Paulo disse, aquela carta viva do Evangelho. Se esse processo de autoiluminação, de automelhoria não for feito, a mediunidade não está cumprindo com o papel dela e nós não estamos realizando a tarefa que nos empenhamos na espiritualidade para realizar. Emmanuel continua dizendo assim: a missão mediúnica, se tem seus percalços, as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedida a Deus aos seus filhos misérrimos. Então, na realidade, nós somos aqueles doentes que receberam a medicação trazida por Jesus,
a medicação do Evangelho do Cristo, a medicação da doutrina espírita. E precisamos aprimorarmos-nos através dessa medicação, para nos tornarmos saudáveis, para nos tornarmos cada vez mais úteis à espiritualidade maior. Esse é um trabalho que nós precisamos ter de forma incessante. Muitos acabam se transviando no caminho e perdendo esta oportunidade sublime de elevação. O livro Os Mensageiros, que nós estamos estudando às sextas-feiras, nos mostram isso. Há até uma citação no início do livro, que o mentor diz que milhares se preparam na espiritualidade para descer todo ano. Só que raríssimos são os que cumprem a tarefa plenamente. E é preciso que nós entendamos que nossa reencarnação foi endossada pelos espíritos superiores, que aguardam e que torcem para que nós possamos sair desta existência melhores. Então, o remédio, que Jesus traz para todos aqueles que estão enfermos da alma é esse tratamento que nós podemos, através da mediunidade, colocarmos em prática. Kardec vai terminando esse texto, dizendo assim: a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores, e apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem a assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, na realidade, nós não vamos estar sempre em contato com a espiritualidade superior nesse sentido de ligação constante. Sempre que nós precisarmos e nos colocarmos em conexão com a espiritualidade, ela vai se fazer presente. Mas o que eles esperam é que nós sejamos um instrumento dócil. Mas para isso é preciso que nós nos preparemos para ofertar à espiritualidade esse instrumento maleável, pronto para atender às necessidades. E quando eu digo pronto para atender às necessidades da espiritualidade, não estou dizendo em manifestações mediúnicas a toda hora. Manifestação mediúnica tem local e o horário certo para acontecer, que é na casa espírita. Mas nós somos médiuns em qualquer instante, porque em qualquer momento nós podemos levar uma palavra do Evangelho, inspirados pelos nossos mentores espirituais, àquele irmão que esteja com necessidade. Então nós podemos ser instrumentos da espiritualidade aonde quer que estejamos, a qualquer momento. E mesmo não percebendo este processo, que ele não seja tão consciente, mas ele está sempre presente em nossas vidas. Por isso o esforço da autoeducação, do autoaprimoramento, para que nós possamos ser esse instrumento dócil na mão do Cristo, na mão dos mentores espirituais. E é só nesse sentido, que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, é preciso que nós nos esforcemos por nos transformarmos moralmente para que possamos ser esses instrumentos dóceis na mão da espiritualidade. Mas ainda temos que falar sobre a coragem da fé.
E esse é um tópico bastante importante. Então, Kardec selecionou duas citações, uma que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 32 e 33, e uma outra que está em Lucas, capítulo 9, versículo 26. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Se alguém se vergonhar de mim, ante as minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai para os santos anjos. Parece um tanto quanto estranho, né? Que Jesus possa se envergonhar de alguém. O que na realidade, quando nós renegamos ou não cumprimos com os ensinamentos do Cristo, nós não estamos dando testemunho dos seus ensinamentos. Então é claro que quando chegarmos na erraticidade, não teremos condições de nos apresentarmos diante da espiritualidade maior com as qualidades que nós julgássemos ter. Para isso é preciso ter coragem, né? Coragem da fé. E o que é fé? Vamos recorrer a Emmanuel de novo no mesmo livro, Consolador. É uma definição muito interessante de fé. Perguntaram a Emmanuel se ele poderia definir o que é ter fé. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, ter fé é a gente ter essa conexão com o divino em nós. Então, nós saímos da crença. E é o que Emmanuel diz: conseguir ter fé é alcançar a possibilidade de não dizer eu creio, que é a crença, mas afirmar eu sei. Então, essa certeza luminosa faz com que a gente se revista desta coragem que Kardec traz aqui. A coragem das opiniões próprias sempre foi dita em grande estima pelos homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, os quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente as ideias que não são as de toda a gente. Então, muitas vezes, né, apregoar os ensinamentos do Cristo, falar das verdades que o Cristo nos ensinou, do amor ao próximo, do perdão das ofensas, da resignação, da abnegação, fazem muitas vezes as pessoas acharem que nós, cristãos, sejamos tolos. Muitos não acreditam que os cristãos possam efetivamente dar esses testemunhos. E é claro que não estamos dizendo aqui que isso é para todos os cristãos, mas nós precisamos começar a trabalhar isso em nós. Dar o testemunho das palavras do Cristo, para que nós possamos efetivamente caminharmos. E ao separar as nossas leituras, eu me deparei, lembrei-me de um texto que está em Boa Nova, que eu tenho certeza que é um dos grandes exemplos dessa coragem da fé. Irmão X, Humberto de Campos, né, nesse livro, A Boa Nova, ele vai nos narrar a história de Joana de Cusa.
Joana era uma mulher casada, né, com o intendente, né, intendente de Antipas, de Cusa. Era uma mulher bem situada financeiramente e que abraçou os ensinamentos do Cristo. E ela foi ter um dia com ele, conversar com ele, pois a relação dela era uma relação muito difícil, pois ela abraçou os ensinamentos do Cristo, mas o seu consorte, seu marido, não. Ele ainda ficava entre as posturas, né, próximas aos fariseus, a Herodes, e muitas vezes também abraçava os ídolos romanos, os deuses romanos. E isso gerava nela grande desconforto. E ela foi procurar Jesus e conversar com ele. E aí ele disse para Joana o seguinte: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para todas as relações com seu amor. Então aqui o primeiro ensinamento é que mesmo aqueles homens que estavam ali falando, né, de Deus, e muitas vezes de forma sem colocar o sentimento, sem colocar o seu coração, ou adorando ainda deuses, era uma maneira de se colocar em relação com Deus. E ele vai continuando e ele vai dizer assim: fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor da vida. Então, o que Jesus pede para Joana? Permaneça com seu companheiro, porque ele vai aprender com o teu exemplo. E amanhã, né, no porvir, em um momento, ele vai se transformar numa videira. Porque todos nós vamos. Todos nós, um dia, alcançaremos a perfeição. E Jesus não tem pressa. Mas ele fala para Joana: mantém-te junto a ele. E ela responde: mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lude por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? Então, muitas vezes também nós, quando adentramos a doutrina espírita, queremos transformar todo mundo. Nós queremos levar os nossos ensinamentos para todo mundo, da forma que nós compreendemos, da forma que nós já entendemos. E foi isso que Joana falou: mas não está então no meu papel de levar para ele os seus ensinamentos, transformá-lo? Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele ainda que se debate nas ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância e da indolência do espírito? Então, quem é capaz de ir ao encontro? Ela ou ele vir ao encontro do Cristo? Ela ir ao encontro dele, estar ao lado dele, mesmo que ele não compreendesse a postura e o entendimento dela. Então, Jesus vai falando assim para ela: a sabedoria celeste não extermina paixões, transforma-as.
Aquele que semeou um mundo de cadáver desperta às vezes para Deus apenas por uma lágrima. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Então é preciso que haja amadurecimento moral para que a gente possa estender a compreensão do Cristo. E Joana então volta, né? E Jesus dá o último conselho para ela: vai, filha, ser fiel. E ela vai vivendo, tem um filho e vai lutando com as dificuldades, até que um revés na parte financeira faz com que o seu marido venha a falecer. E ela então se vê em grandes dificuldades, grandes lutas para sustentar-se e sustentar o seu filho. E esses anos vão passando até que ela, né, já de cabelos grisalhos, no ano de 68, ela é presa e amarrada para ser queimada. E naquele vozerio, né, do povo gritando, abjura, exclama o executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. Abjura. A antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz, o filho dela. Seminui exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura, por mim que sou seu filho. E foi a primeira vez que o coração dela sentiu como uma dor imensa. Os olhos, né, dela começam a correr lágrimas. E ela rememora todas as passagens dela, toda a vida, toda a alegria, todo o conhecimento. Lembra de Maria, que também precisou se despedir de seu filho no madeiro infamante. E ela tem força ainda para dizer para o filho: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E nesse instante, então, começaram a atear fogo naquelas tochas, naqueles madeiros envolvidos de resina. E aí, o verdugo, o carrasco, vira para ela e diz: teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E a velha discípula, a doce Joana, olha para ele e diz: não apenas a morrer, mas também a vos amar. E ela sente um toque no seu ombro. Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. É Jesus tocando-lhe, buscando ela daquele momento doloroso. Este é um exemplo de coragem e de fé. Porque diante de todas as adversidades, ela se manteve fiel a Deus. Ela seguiu aquele conselho de Jesus naquela tarde em que ela conversava com ele. Vá, filha, e ser fiel. Testemunhou diante de grandes dificuldades. E nós somos convidados às nossas pequenas ou grandes dificuldades. Talvez não tão grandes, não nos é pedido hoje a morte no madeiro ou a morte em tochas.
mas nos é pedido que nós possamos calar as nossas personalidades, os nossos egos, para que a individualidade ou o Cristo interno de cada um de nós possa vir e se pronunciar em nossas vidas, fortalecendo-nos na fé, dando-nos coragem, bom ânimo para prosseguirmos na caminhada. Muitas vezes temos as dificuldades, sim, elas são importantes, porque são oportunidades de aprendizado e de crescimento. Mas precisamos aprender com elas para que possamos sair dessa encarnação melhores do que chegamos. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa missão na encarnação. Se é com dom mediúnico, com trabalho assistencial, com um trabalho no bem, não importa qual a tarefa que nos foi confiada, mas importa que possamos fazer cada vez mais desta tarefa da melhor forma que nós pudermos, para possamos entregar as nossas mentes e corações ao término dessa existência de consciência tranquila, porque fizemos o nosso melhor para nos aprimorarmos, para progredirmos e para auxiliar a todos aqueles que estiverem conosco. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos nós na tarde de hoje, iluminando as nossas mentes e corações, trazendo bom ânimo, coragem, para que a nossa fé se robusteça. Que assim seja.